Aí o Neymar, Uhum. daí o Felipe Neto foi falar, pô, Neymar, você está curtindo essas coisas aí, não estou entendendo, né? Assim, aquela coisa assim, o que está acontecendo aí, né? Então aí nesse momento o que acontece? Aí o Neymar disse: Ah, tudo bem, não faço mais, não sei o quê, mas uma semana depois fez de novo. Aí você acha que o Felipe Neto vai continuar com uma amizade desse jeito? Tem clima? É. Assim, o que eu vejo hoje em dia é, assim, não sei se isso acontecia antigamente, né? Mas até hoje em dia, com essa questão da internet, de tudo, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu nunca fui antenado no mundo das celebridades. Nunca tive interesse nisso. Eu sempre tive mais antenado no mundo da política, das coisas assim. Só que parece que hoje em dia uma coisa tá meio que Não, mas mesclando a acontece outra, né? que. Mas o problema, sabe qual é o problema sobre esse negócio de discutir política e achar que treta não está inserido nesse contexto? É você achar que as pessoas do nosso campo são pessoas superiores que não se mistura com. Porque, na realidade, isso é comportamento humano, entende? Se envolver Sim. em treta, sabe? Falar sobre as tretas também envolvem questões ideológicas no meio, entende? Sim, E é até você. porque a gente tem celebridades que são burguesas, como por exemplo o Neymar. Então, inevitavelmente, por ele ser um burguês, ele iria falar uma hora ou outra o posicionamento dele a respeito de alguma questão, né? Pois é, então aí ainda fica aquele pessoal da Soberana querendo discutir se o Neymar é ou não burguês, não sei o quê. Cara, isso aí, ou seja, eu acho que na época nem o Marx, se ele visse isso que está acontecendo hoje, ia dizer que não era, entende? Porque na época de Marx, as divisões de classe eram muito mais nítidas, eram muito mais assim, tipo, o rico era rico, o trabalhador era trabalhador, quem não trabalhava, não trabalhava, quem era rei. Enfim, não tinha muito essas dicotomias. Hoje em dia é muito mais complexo as coisas, Ou né? seja, nunca se imaginou que uma pessoa que nasceu pobre na favela ia conseguir atingir um status de milionário, bilionário, enfim, porque joga futebol, É, sim, porque ganha com publicidade, é, entendeu? Porque não adianta dizer que ele é um trabalhador, porque ele nunca vai se ver assim. Ele nunca vai se sim, enxergar na mesma categoria de alguém que trabalha no chão de fábrica. E sim. não adianta você querer fazer isso convencendo ele disso, que não vai adiantar, entendeu? Não, Não vai. e pelo salário que o Neymar ganha também, é muito mais fácil ele se tornar um burguês do que alguém que ganha um salário mínimo, Pois por é, quem exemplo. garante que esses empreendimentos que ele está querendo montar não vai ser, sei lá, uma mega estrutura e o cara vira assim um magnata da rede hoteleira e não sei o quê, sabe? Porque é o interesse dele, até porque, tipo, esse pessoal que joga futebol, que pratica esporte, chega uma faixa etária, eles abandonam, eles não é uma carreira para o resto da vida. Então, se o cara faz um pé de meia ali para. Porque o cara pode fazer um pé de meia para sobreviver ou então para virar, sei lá, um mega empresário, uma coisa desse tipo, sabe? Depende do jogador nisso aí, né?
Porque tem, assim como a gente tem jogador que terminou a carreira, mesmo com vários títulos, como foi o caso do Garrincha, o cara era genial em campo, entende? E terminou do jeito que terminou, entende? Com a, ou seja, com a família tendo. Eu acho que chegou um momento que até Elza Soares começou a sustentar a casa com a carreira dela de cantora, né, que também era genial, né, nesse campo da música, né? Mas hoje a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que também analisar como é que as coisas estão funcionando hoje também, né? Como as coisas estão colocadas hoje. Isso, para mim, é mais marxista do que ficar com o que o Marx disse há 19 anos, já que ele fala de materialidade, né? Então, a gente está sendo materialista em relação ao que a gente está vendo acontecer hoje, né? E tem mais, né? Você tem, por exemplo, indústria de atores e atrizes nos Estados Unidos que estão que com 40 anos não precisam trabalhar nunca mais na vida, Sim, é verdade. entende? E isso é uma questão importante a ser dita, né, para a gente poder entender como é que funciona essa questão do poder, né? Então, se o Neymar tem ligação com o Flávio Bolsonaro, porque tem essa questão que a Soberana levanta sobre a pessoa ter condições de interferir nas leis de um país ou estado, cidade, enfim. O Neymar tem esse poder de barganha. Sim, Se ele quiser comprar um deputado, ele pode. Se ele sim, quiser é comprar um verdade. senador, ele pode. E Sim. aí, como é que É, fica isso?